Meu nome é Bianca, eu sou bolsista do Programa Institucional de Bolsas, a iniciação à docência, o PIBID, na disciplina de História, e a gente atua na Escola Cândido Oliveira. Nosso supervisor é o professor Cláudio Ciarline, e hoje estamos reunidos de forma virtual para uma palestra sobre o tema Direitos Humanos das Mulheres, que será proferida por Naira de Assis Castelo Branco. A Naira é formada em História pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, especialista em História Social da Cultura pela Universidade Federal do Piauí, mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí, como também idealizadora, fundadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa e de Militância Feministas Mulheres em Pauta. Atua como palestrante sobre violência de gênero, direitos humanos, dentre outras temáticas. Seja bem-vinda, Naira. Seu microfone está desligado. Obrigada, gente. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer, faz parte também da caminhada enquanto ativista, levar essas discussões. Então, eu queria dizer que, além de ter ficado muito agradecida com o convite, queria dizer que sempre que puder colaborar e for possível, vocês podem contar comigo. Então, hoje a conversa, né, que é sobre direitos humanos das mulheres, toda vez que a gente fala em direitos humanos das mulheres ou direitos humanos da população LGBT, sempre há alguns questionamentos sobre se essa fala não seria redundante, já que os direitos humanos não agregariam, não seriam direcionados, então, para toda a humanidade? E não, gente, não é. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 1948. E é preciso que a gente entenda que esses direitos, eles estavam ligados não aos seres humanos enquanto espécie, mas ao entendimento de cidadão. E esse entendimento sobre cidadania, ele era restrito a um grupo muito específico, não só no Brasil, mas em várias sociedades ocidentais, e bem como praticamente globalmente. Então, quando foi pensada a declaração, quando ela foi promulgada, quando ela foi proferida para o mundo inteiro, esse sujeito de direito, entendido como um sujeito universal, é o sujeito cidadão, é o homem que goza de direitos, e não estavam incluídos, então, todos os grupos sociais. Por isso que a gente fala sobre direitos humanos das mulheres, direitos humanos da população negra, direitos humanos da população LGBT. Então, as mulheres, os negros, a população LGBT, no Brasil e no mundo, eles ficaram à margem desses direitos que foram ratificados pela Declaração Universal. E a busca por igualdade e a garantia desses direitos é que mobilizou e organizou os movimentos sociais no mundo inteiro, através da discussão sobre as relações, sobre os espaços políticos, em torno da representação desses grupos. Então, o acesso aos direitos humanos que foi negado às mulheres vai se tornar a grande bandeira da luta feminista a nível global. Para falar sobre essa escalada de garantias de direitos, fazendo um breve contexto histórico, obviamente, a gente vai ter um marco muito importante sobre esse tema, que vai ser a criação da Comissão do Status da Mulher, a CSW. É uma comissão que ela é pretérita até mesmo à declaração. A comissão ela foi criada em 1946 dentro da ONU, e é preciso a gente entender esse contexto da criação dessa comissão. O que quer dizer essa comissão, então? A ONU, como uma organização internacional que foi criada pensando em prevenir tragédias, genocídios e interferir em questões humanitárias a nível internacional, a nível global, ela internamente ela encontra uma grande cisão, que era o seguinte:
mulheres articuladas nos Estados Unidos, na Europa, já pertencentes ao movimento feminista, que vinha desde as sufragistas, falando sobre os direitos políticos das mulheres, acesso ao voto, acesso à herança, uma série de outros direitos, mulheres que faziam parte da burguesia, que tinham acesso ao alto escalão dessas organizações, começaram a questionar o seguinte: como é que nós temos uma organização internacional que fala em nome da humanidade, em nome de questões humanitárias, e nós não temos uma representação das mulheres? Então, por conta da pressão do movimento feminista, principalmente norte-americano e europeu, a ONU cria dentro, né, um espaço específico, dentro da organização, um espaço específico que vai discutir o direito das mulheres, que vai ser a Comissão do Status da Mulher. Essa comissão vai se tornar o que a gente conhece hoje como a ONU Mulheres. Então, qual era a função dessa comissão? Era fazer recomendações sobre os direitos das mulheres no âmbito político, civil, educacional e social aos Estados-membros. Para a gente entender isso, é preciso que a gente compreenda como é que funciona esses tratados internacionais e como é que essa comissão ela conseguiu influenciar na garantia desses direitos. Para que um país seja um país membro, né, da Organização das Nações Unidas, ele precisa assinar vários tratados internacionais, se comprometendo com as questões humanitárias, se comprometendo com políticas democráticas, se comprometendo com a erradicação da fome, da pobreza, e reafirmando o compromisso de garantir todos os direitos que foram lá enumerados na declaração. Então, os países membros, eles têm compromissos com os tratados internacionais, do mesmo jeito que nós temos compromissos legais com a nossa legislação no nosso país, por exemplo. Então, essa comissão, que era uma comissão formada por mulheres feministas, atuava dentro da ONU para pressionar os países membros para que eles tivessem avanços nessa garantia de direitos. Então, eu, enquanto feminista, sou muito questionada sobre e por que o feminismo não vai a países que mais violam o direito das mulheres? E cadê o movimento feminista em tal cultura? Na verdade, mesmo que não haja essa organização feminista ou política de mulheres de forma mais acentuada nesses países, internacionalmente é o movimento feminista que pressiona e faz com que haja esses avanços. Um exemplo disso, como eu falei nessa breve historicização que a gente vai fazer, a gente pode perceber. Em 1952, a comissão ela organizou dentro da Assembleia Geral uma série de discussões sobre a garantia dos direitos políticos das mulheres. Esse debate vai gerar uma grande organização para que, em 54, 2 anos depois, houvesse uma mobilização dentro das Nações Unidas para que os países membros suprimissem os costumes que violassem os direitos humanos das mulheres, mesmo enfrentando resistência de comunidades tradicionais. Ou seja, os países membros da ONU, eles teriam que se comprometer a partir de 54, e não era uma questão facultativa do tipo, não, esse tratado eu não vou assinar. Depois de deliberado em Assembleia Geral, os países membros eles têm que se comprometer. Então, a gente imagina que existem alguns países que têm algumas culturas de práticas violentas, mutiladoras, de cerceamento, né, que são inerentes a essas culturas nacionais. E é através desse organismo internacional que vai fomentar o debate sobre a supressão disso, independente da cultura do país. Obviamente, nós temos até hoje países que violam esses tratados internacionais, mas essas mulheres têm como essa legislação a única ferramenta que elas podem lutar
para, por exemplo, questionar ou se proteger, porque a própria legislação nacional desses países não prevê a supressão desses costumes. Em 57, a gente vai ter também outra organização, através dessa comissão, que vai ser a Convenção sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas. Para quem não sabe, existe uma discussão em torno da legalidade e o acesso aos direitos civis pelas mulheres. No Brasil, por exemplo, durante muito tempo, as mulheres casadas eram consideradas inimputáveis. As mulheres aqui no Brasil, não somente as casadas, mas de forma geral, a gente não tinha direito à herança. Se nós fôssemos filhas únicas, vamos supor, de um empresário, de um fazendeiro, até a década de 60, até a década de 50, aliás, desculpa, a gente só ia conseguir acessar essa herança se nós fôssemos casadas, e aí o marido aqui legalmente poderia acessar essa herança, ou através de um parente masculino mais próximo, um tio, um primo. Nós também não podíamos ingressar com processos judiciais. Só quem poderia fazer isso era a figura masculina, por isso que eu retomo essa discussão de que esses direitos universais eles estavam ligados a uma ideia de cidadania e não de ser humano, né? Nós também não poderíamos, a gente sabe que é bem recente, por exemplo, a lei do divórcio, e enquanto mulheres casadas, a gente só poderia trabalhar, viajar para fora do país, exercer qualquer atividade remunerada com a permissão do marido. Então, se nós temos uma declaração dos direitos humanos, né, que prega o direito político internacional, universal, o direito ao acesso ao trabalho, o direito ao acesso a garantias fundamentais, e nós temos um grupo que é excluído, inclusive com base em legislações, nós temos aí claramente uma violação. Então, essa comissão, ela passa a organizar e avançar durante as décadas sobre essas questões, né? Sobre essas violações do acesso das garantias que essas mulheres elas sofriam através da legislação nacional, através dos costumes. E em 75, a gente vai ter um grande avanço, que vai ser como essa comissão, depois de quase 30 anos, tinha tomado um espaço político de discussão dentro da ONU bastante consistente, eles conseguiram mobilizar para que fosse decretado, em 75, o Ano Internacional das Mulheres. E, posteriormente, a ONU decreta a Década das Mulheres. E o que isso quer dizer? Não seria só mais uma alusão festiva, só mais uma questão burocrática? Não. Em 75, a comissão vai organizar uma série de metas sobre avanço de direitos políticos, civis, fim da violência, para que, em 10 anos, os países membros se comprometessem em diminuir ou erradicar todas essas violações. Então, a gente vai ter uma pressão externa, né, internacional, para que esses debates sobre o direito das mulheres avancem, não só no Brasil, como no mundo todo. Vai ser na década de 70 também que vai surgir uma expressão que nos parece que ela é bem recente, mas que não é. Em 76, no Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres, em Bruxelas, a Diana Russell vai falar pela primeira vez um termo que todo mundo conhece hoje, que é o feminicídio. Quando a gente ouve esse termo feminicídio, nos parece que estamos falando sobre, por exemplo, essa legislação que nós temos, que trata do assassinato de mulheres por questões de gênero, geralmente por companheiro ou ex-companheiro. Mas o termo feminicídio ele é muito mais amplo do que isso, e é muito interessante que a gente se aproprie desse conceito. Então, a Diana Russell ela vai associar esse termo às causas de assassinatos de mulheres que seriam por questões de gênero, mas fazendo uma discussão sobre
que as mulheres estariam sendo mortas e mutiladas no mundo todo por conta da cultura machista, e não apenas por uma questão de violência como um ato individual. E ela vai responsabilizar, dentro desse conceito, essa prática não a um fenômeno individual, como, por exemplo, a discussão que a gente faz hoje, né, sobre o assassinato de mulheres. Mas ela vai dizer assim, olha, toda mulher que morre no mundo por questão de gênero, ela foi morta por uma prática de feminicídio. E o maior praticante desse tipo de assassinato, por exemplo, é o Estado. A gente vai ter o Estado, vai ter a cultura. E como é que isso vai funcionar? Se uma mulher morre por falta de atendimento de uma política de saúde específica para as mulheres, porque o Estado não oferece essa política naquela localidade, por exemplo, um tratamento de câncer de mama, um tratamento de câncer de ovário, não tem um centro de referência onde essa mulher possa ter um parto de maiores complicações e ela venha a morrer. Ou, por exemplo, quando ela não tem acesso ao atendimento do aborto legal, ou quando ela tem complicações durante a gravidez, porque não teve acesso à medicação, não teve acesso a atendimento médico. Vejam, ela morreu por algo que é específico do grupo dela. Os homens, né, não vão ter câncer de ovário, não vão morrer por conta de uma gravidez. Ou seja, é uma política que é direcionada às necessidades das mulheres. E quando o Estado falha e essas mulheres morrem, o Estado comete feminicídio, porque ele está assassinando mulheres. Assassina no momento que ele deixa essas mulheres desamparadas em relação a essas políticas. E se elas não fossem mulheres, elas não morreriam por conta disso. Quando uma mulher morre em decorrência de uma complicação de uma cirurgia plástica, de uma troca de silicone, de um preenchimento labial, ou de uma cirurgia que eles chamam hoje de ninfoplastia, que é uma cirurgia relacionada aos lábios da vagina, que é uma correção, entre aspas, estética, por pura pressão da cultura, voltada para as mulheres. Quando essa mulher morre em complicação disso, essa mulher também morreu em decorrência de feminicídio. Se ela não fosse mulher, ela não teria morrido, porque ela não estaria nesse grupo pressionado a estar submetida a esse risco de vida. Então, a gente precisa entender que esse feminicídio, né, que fala sobre o genocídio das mulheres, ou seja, é um ataque sistêmico e estrutural à vida das mulheres, ele não é só um ato individual do parceiro ou ex-companheiro, mas ele pode vir do Estado, da cultura, é uma violência também estrutural. Quando nós nos deparamos com essa prática e com a omissão do Estado, nós estamos também falando da violação de um dos direitos e garantias fundamentais, que é o direito à vida. Se o Estado não está promovendo esta garantia, nós temos aí também outra violação, e uma violação específica ao direito das mulheres, direitos humanos das mulheres. Então, a década de 70 vai ser uma década que vai reafirmar essa luta e reafirmar essas violações através de denúncias e de mobilizações do movimento feminista, né? No final da década de 70 e início da 80, a gente vai ter o surgimento aqui no Brasil de um feminismo mais estruturado, através das ONGs, que vão estar cada vez mais próximas do Estado para provocar, para denunciar esse tipo de violação. E uma das pautas principais era a questão da violência contra as mulheres, que muitas pessoas chamam, pelo aspecto jurídico, que é a violência doméstica. E a gente precisa entender que essa violência doméstica, quando a gente trata a partir desse termo, a gente fala de um fato isolado, né? Como se fosse uma causa específica, sendo que a violência doméstica é um sintoma de uma violência de gênero, é uma violência onde a sociedade permite, através dessas estruturas, que essas mulheres sejam violadas, inclusive que sejam sujeitos que não conseguem
alcançar essas garantias que deveriam ser universais, né? E por conta disso, nós temos aí nesse momento, década de 70 e 80, um movimento feminista mais articulado, em alguns momentos, inclusive, institucionalizado através das ONGs. Lembrando também que aqui no Brasil a gente vai ter algumas especificidades, porque, por exemplo, enquanto no restante do mundo, na maioria dos países, o movimento feminista estava lutando por direitos e garantias específicas das mulheres, aqui no Brasil o feminismo ele também, por conta do cenário específico político da ditadura civil-militar, vai estar também lutando pela redemocratização. Então, o feminismo aqui no Brasil, como eu falei lá no início, como um movimento que busca esse acesso desses direitos, esse reconhecimento dessa cidadania dessa mulher, ele vai estar fazendo também discussões sobre a redemocratização, o que faz com que a gente tenha um enorme atraso sobre políticas para as mulheres em relação a outros países, onde o movimento feminista só lutava por causa própria das mulheres, né? Mas a nível internacional, nós vamos ter em 84 a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que o Brasil também vai ratificar, ou seja, ele concorda em atingir as metas de erradicação e eliminação de todas as formas de discriminação. Em 84, a gente está aqui um ano prestes à redemocratização, né? Depois disso, a gente vai ter em 92 o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nesse pacto, os Estados partes, eles se comprometeram em criar políticas públicas e leis que garantissem, ou seja, não era mais só em relação a décadas anteriores, enquanto a gente estava tentando falar a nível internacional sobre não violação, agora nós estamos falando de afirmação, de um compromisso de que esses estados criem políticas públicas de leis específicas para garantir a promoção do direito das mulheres, né? E que assegure essas medidas punitivas contra essa violência de gênero, para que possa também fazer com que essas mulheres, elas, antes de alcançar esses outros direitos, possam estar vivas, né, para acessar essas garantias. Então, a partir dessa intensificação do movimento feminista e desses tratados internacionais, a gente vai conseguir ter alguns avanços. Em 94, a gente vai ter a Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que vai ser a Convenção de Belém do Pará. Aqui no Brasil, depois de uma condenação da OEA, né, que é a Organização Interamericana de Direitos Humanos também, o Brasil vai ser condenado por conta de uma denúncia específica, de um caso específico, que é da Maria da Penha, vai ser condenado a criar uma política específica que venha garantir essa proteção. É bom que a gente lembre que essa lei, que foi chamada de Lei Maria da Penha, e parece que vem de um caso específico, a minuta da lei, a forma como ela foi pensada, como estratégias para prevenir, punir e reeducar, ela vem sendo discutida dentro do movimento feminista brasileiro desde a década de 70. Então, não é algo que surge em 2006. É uma legislação que vem sendo construída por mulheres, por grupos feministas, por entidades desse movimento desde a década de 70. Então, no ato da condenação do Brasil, para que ele crie uma legislação, o movimento feminista se articula e pressiona para que esse debate que vinha vindo desde a década de 70 vire um projeto de lei, né? Que vai ser o que vai ser conhecido depois nacionalmente como a Lei Maria da Penha. Mais recentemente, a gente tem também a Lei do Feminicídio, que é uma lei nacional que vai reconhecer que os assassinatos de mulheres no Brasil também tinham causas de gênero, né? Uma lei muito recente, a lei é agora de 2015. Em 2015, a gente vai ter também a lei do estupro marital aqui no Brasil. Até a década de 90, existe entendimento jurídico no
Brasil de que não era possível casamento, porque o marido tinha acesso ao corpo da mulher. E no momento que essa mulher voluntariamente casava, esse parceiro não poderia ser acusado de praticar o crime de estupro, mesmo que cometesse violência, né? Então, esse debate também até sobre o corpo da mulher, ele é muito recente. Então, em 2015 também a gente vai ter o reconhecimento de que as mulheres no Brasil, elas morrem por questões de gênero, elas são assassinadas por questões de gênero nesses conflitos individuais, pessoais do relacionamento, ou seja, vem de uma coisa estrutural, o Estado passa a reconhecer e punir, e passa a reconhecer e punir também violências do âmbito sexual dentro do casamento, que era uma discussão jurídica muito antiga, mas que não se chegava a esse consenso de que essa mulher tinha direito à autonomia do próprio corpo, né? Sobre essas questões dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente também precisa mencionar que em 1994 a ONU ela organizou a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento. Foi nessa conferência do Cairo, no Egito, onde houve os primeiros debates sobre os direitos reprodutivos, né? E o reconhecimento dos direitos sexuais, o direito de exercer a livre sexualidade, a reprodução livre de coerção, de violência e de discriminação. Só que naquele ano, os países membros dentro da Assembleia não se chegou a um consenso, porque até hoje, a gente tem essa discussão sobre a autodeterminação reprodutiva das mulheres. A gente até hoje tem esses entraves do Estado querendo legislar sobre o nosso direito e autonomia do próprio corpo, sobre interferindo em políticas reprodutivas, como, por exemplo, a esterilização de grupos onde a gravidez ela é socialmente indesejada. Nós temos movimentos dentro do Estado para esterilizar mulheres em situação de rua, mulheres em cárcere, mulheres profissionais do sexo, mulheres com doenças crônicas, mulheres indígenas, populações quilombolas. Na história do Brasil, a gente vai ter vários episódios eugenistas onde o Estado ele arroga para si esse controle sobre a autonomia das mulheres e ao direito à autodeterminação reprodutiva. Então, lá no Cairo vai haver essa discussão, mas não se chega a um consenso. A partir de 95, com o reconhecimento que os direitos sexuais e reprodutivos, um ano depois da Convenção do Cairo no Egito, onde os países eles ainda se recusavam a reconhecer que isso não era uma pauta unicamente do Estado e que deveria sim as mulheres deveriam sim ter esse direito à autonomia, né, reprodutiva. No ano seguinte, quando há a conferência e consegue se aprovar e reconhecer como um dos direitos humanos, nós vamos abrir precedentes, inclusive, para a comunidade LGBT também, né? Ou seja, que os direitos sexuais, ele também faz parte dos direitos humanos. Então, elencar essa série de convenções, essa série de tratados, de organizações, e frisar que o movimento feminista foi o principal responsável pelo avanço do reconhecimento das violações, da luta pela garantia por esses direitos humanos das mulheres, ele é uma questão principal sobre esse debate, né? E até hoje nós temos uma enorme fragilidade em garantir o acesso a esses direitos quando a gente fala desses grupos minoritários, né? Lembrando que quando a gente fala de grupo minoritário, nós estamos falando de grupos que têm socialmente pouca representação nos espaços de poder. Então, no Brasil, por exemplo, quem está no judiciário, quem é a grande maioria que está no judiciário são homens. Quem está no executivo, os homens. Quem está no legislativo, os homens, eles têm um perfil ainda muito mais específico, são homens brancos, homens héteros,
homens de classe média ou classe média alta, homens ricos, né? Então, nós vamos ter grupos minoritários que, em quantidade de números absolutos, eles não são minoritários, porque nós não estamos falando de quantitativo, nós estamos falando, quando a gente fala de grupo minoritário, a gente se refere a quanto esse grupo consegue ocupar espaços representativos de poder. Sim, eu sei que o espaço é pouco, foram muitas informações, desculpa se eu falei muito rápido, que bom que é por vídeo, dá para voltar para ouvir direitinho. Lembrando que assim, essa conversa é mais para dar uma perspectiva sobre por onde vocês podem pesquisar, quais são as principais discussões quando a gente fala de direitos humanos das mulheres, por que nós não estamos redundante, não estamos sendo redundante quando a gente fala que precisa sim uma reafirmação desses direitos humanos para vários grupos, porque esses direitos que são ditos universais, eles ainda estão atrelados a um conceito de cidadania que é muito específico e excludente, né? Então, assim, para os alunos que estejam presentes, que quiserem tirar dúvidas, eu estou aqui à disposição. Inclusive, vou deixar meu e-mail também com o professor, caso surjam dúvidas de alunos que vão ver o vídeo posteriormente, pode encaminhar para o meu e-mail que eu vou respondendo, tá certo, gente? Naira, antes de iniciar a parte de perguntas, né, comentários, gostaria de dizer que foi uma palestra bem esclarecedora, muito interessante e muito importante, né, para conscientizar todos aqui, né? Por mais que a gente saiba de alguns fatos, né, que você foi descrevendo, analisando para a gente, sempre tem alguma coisa que nos foge. Então, foi um traçado histórico, né, completo aí, e muito importante para os direitos humanos das mulheres. Muito obrigado. E alguém gostaria de deixar um comentário ou então uma pergunta? Algum aluno? Então, algum dos bolsistas? Então, eu tô com uma dúvida. Na verdade, foi que eu acho que eu não entendi muito bem quando ela citou, falando que mulheres não tinham direito à herança. Eu queria, assim, se ela pudesse falar, assim, um pouquinho, tipo, o porquê. Código Civil, nós já tivemos 3 atualizações, se eu não me engano. As mulheres, elas eram consideradas inimputáveis. O que é inimputável? Nós éramos equiparadas às crianças, aos loucos e às pessoas com o que eles chamavam de deficiências mentais, né? Então, nós não éramos sujeitos de garantias pelo... Nós não tínhamos o acesso a garantias de direito. Então, nós, mulheres, até a década de 60 no Brasil, nós não tínhamos direito à herança. A gente, por exemplo, se eu for, como o exemplo que eu dei, se eu fosse filha única, eu não poderia me desfazer dos meus bens, vender propriedades, eu não poderia ter escrituras no meu nome, eu poderia ser citada como uma das beneficiárias, mas só quem poderia fazer essas transações, se eu tivesse depósitos no banco, só quem poderia sacar, transferir, movimentar isso seria o meu marido ou um representante masculino mais próximo mais próximo de mim, um tio, um primo. Isso é só para citar uma das coisas, né? Porque hoje a gente vive uma realidade tão distante e nós temos um afastamento da discussão histórica, que é o que faz com que a gente pense que esse momento que a gente vive, ele remonte também a outras épocas. E não, né? Nós vivemos sucessivas lutas sociais para que a gente possa conseguir essas pequenas garantias, né? A lei do divórcio, por exemplo, ela é da década de 70 agora, bem recente mesmo. Como eu falei, até mesmo o estupro dentro do casamento, mesmo se houvesse uma violação com violência física de extrema gravidade, ainda assim o marido não poderia ser condenado pelo crime de estupro, porque, segundo o Estado, e a maioria dos juristas, eles entendiam
que no casamento você perdia a sua autonomia sobre o seu próprio corpo, né? Você dava o acesso pleno dele para o seu companheiro. Entendi. É só isso mesmo, obrigada. Obrigado, Giovana, pela participação. E Orlando tinha uma pergunta também, né, Orlando? Cadê? Será que o microfone está desligado? Orlando? Mais alguém? Deixa eu ver se ele retornou. Está aí, Orlando. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma delas, a palestrante, ela já respondeu no decorrer da explicação dela, mas sempre vale a pena fazer com que o nosso entendimento fique mais fixado, não é verdade? Então, a primeira pergunta é: quais são as principais conquistas e desafios para a questão de gênero no Brasil? E a segunda é: o que impede a igualdade de gênero? As principais conquistas, eu vou citar aqui o direito a voto, que eu acredito que é uma conquista que ela é pouco memorada, assim, rememorada. A luta das sufragistas ela é sempre confundida sempre com uma luta burguesa supérflua, porque ela não teve um impacto real, por exemplo, de forma instantânea na vida das trabalhadoras. Mas lembrar também que o movimento sufragista, quando ele estava pleiteando essa questão do voto feminino, era porque se nós não impactássemos na escolha dos legisladores, nós não conseguiríamos promover debate sobre essa renovação dessa legislação. Então, no início, não era nem uma questão da participação política das mulheres em si. Eu quero ser uma deputada federal, eu quero ter uma senadora. Havia, sim, o sonho. Mas era assim, se nós passarmos a votar, nós somos metade da população. Então, vai haver o interesse para que nós sejamos ouvidos. Nisso, nós conseguimos pressionar para outras garantias. Mas essa é uma questão ainda muito discutida dentro do próprio movimento, porque, por exemplo, enquanto essas mulheres mais influentes, elas colocaram como uma das pautas principais o sufrágio, que é a conquista do voto das mulheres, as trabalhadoras tinham questões mais urgentes, sim, e como não tinha esse tempo para a mobilização e esse acesso que essas outras mulheres tinham, elas acabaram também sendo um pouco negligenciadas no meio da luta, né? Houve uma mudança aí de prioridade, um atraso de prioridades. O outro avanço, com certeza, é essa legislação que prevê uma punição maior para crimes de gênero, né? A lei do feminicídio, a lei do estupro marital, a lei da violência doméstica, que, na verdade, eu gosto muito de deixar claro que, na verdade, é uma violência de gênero, não é doméstica. E quando o Estado fala que é violência doméstica, ele não é responsabilizado, né? E a gente sabe que o Estado é um dos principais agentes que promovem essa violência contra as mulheres por uma série de questões que eu falei, como, por exemplo, no caso de feminicídio, por omissão do Estado, a gente não tem essa punição, ou pelo menos quando se tem é um processo muito demoroso e que acaba não afetando de fato que aquelas violações não voltem a acontecer. E o que impede, né, uma política mais igualitária em relação às questões de gênero é porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. Nas últimas eleições, apesar de avanços, nós mulheres ainda somos menos de 10% dos representantes políticos, né? Contando com vereadores, o executivo, né? Prefeitos, governadores, o próprio Senado, a Câmara de Deputados Federais. Nós só tivemos em toda a história uma presidente mulher, sendo que foi num momento histórico muito, muito específico. A gente sabe que, mesmo a Dilma tendo sido eleita 2 vezes,
ela foi num contexto muito específico, em que não representava esse acesso das mulheres a esse cargo. A gente sabe que essa discussão ainda está muito longe, né? Então, a sociedade patriarcal, de costumes machistas, que ainda acredita que somente os homens conseguem organizar, liderar, decidir de forma mais racional, vou colocar aqui entre aspas também, e que as mulheres são muito sentimentais, frágeis, e que elas não se afinizam com a luta política, com as causas sociais. Toda essa cultura, essa mentalidade, a religiosidade, é uma das grandes questões que impedem o nosso avanço, né? Mas a gente tem progredido, eu sou otimista. Muito bom, muito bom. Obrigado, Orlando, pela participação. Mais alguém teria alguma pergunta antes que a gente encerre? Professor, boa tarde. Sim. Boa tarde, meu nome é Erislene e eu tenho uma pergunta à palestrante. Assim, apesar de todos os avanços e todas as conquistas que a gente vê que as feministas conquistaram, no Brasil a gente vê que as mulheres recebem até 25% a menos que os homens, desempenhando trabalhos semelhantes e com o mesmo nível de educação. Eu queria saber quais são os motivos ou os principais fatores que isso acontece. Essa diferença salarial, ela é uma prática global, mas nos países onde essa cultura ainda é mais acentuada, eu falo dessa cultura patriarcal e machista, nós temos o entendimento de que o trabalho das mulheres ele é sempre visto, sempre não, né? Tomar cuidado com as generalizações. Mas, na grande maioria das vezes, o trabalho das mulheres ele é visto sempre como um caráter complementar. Ou seja, que o homem é que prove a casa, né? É o homem que sustenta a família, e as mulheres elas são sempre quem auxiliam financeiramente. Esse trabalho ele é sempre tido como complementar. Então, por exemplo, eu passei por uma experiência parecida, eu trabalhei no escritório de contabilidade há uns anos atrás, muitos anos atrás, em que eu tinha várias funções, mas eu estava sobrecarregada e estava cobrindo uma função que tinha ficado vaga, até que contratassem alguém. Quando contrataram alguém, era um homem de aproximadamente uns 40 anos, que tinha 3 filhos. E ele foi para uma função que eu fazia sozinha, junto com a minha, para ganhar quase o dobro do que eu ganhava fazendo um terço, recebendo mais do que o dobro para trabalhar um terço do que eu trabalhava. E aí, todas as vezes que eu questionava isso, o entendimento era, ele é homem, ele tem mais chance de crescer na empresa, e ele é um pai de família. Nós nunca somos vistas como essa liderança da família, sabe? É como se o trabalho do homem sempre fosse mais honroso. O trabalho masculino ele é sempre mais reconhecido. Tanto é que as profissões que são entendidas como profissões femininas, elas tendem a ser desvalorizadas exatamente por serem executadas por mulheres. Vocês estão no ensino médio, não é isso? Então, eu queria que vocês percebessem que, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino infantil, a maior parte dos profissionais de educação que vocês encontraram eram mulheres. Então, na educação infantil, nós vamos ter mais mulheres. No ensino fundamental, nós vamos ter mais mulheres. E no ensino médio, a gente vai ter uma grande maioria de professores homens. E isso fica ainda mais nítido no ensino superior. Então, quanto mais há essa divisão, né, há mais essa desvalorização. As professoras da educação infantil, elas são tidas como menos professoras, menos intelectuais do que os professores do fundamental menos. Eu estou falando de uma questão de reconhecimento, não que eu concorde, obviamente, com isso, né? Nós vamos ter também a questão da enfermagem.
Nós vamos ter a questão da profissional da cozinha, mas não o chefe de cozinha, né? O chefe de cozinha ele é entendido como um grande profissional e a mulher na cozinha é entendido como cozinheiro, ou seja, o homem é o que cria, a mulher é que executa, né? Então, esse caráter de que nosso trabalho ele é menos honroso, então, quanto mais uma profissão se aproxima desse grupo de mulheres, mais ela é desvalorizada, né? Sobre as tias aqui, eu achei interessante, nunca tive um professor na educação, eram sempre as tias. Uma outra questão importante para a gente se discutir é que a maternidade, que é um conceito criado apenas para a nossa experiência humana de reprodução, mas nós, mulheres, só temos filhos, vou falar uma coisa bem óbvia, né? Nós, mulheres, só temos filhos porque nós somos a parte da espécie que fica responsável pela reprodução, porque os homens não engravidam. E aí, por conta da nossa capacidade de reprodução, nos é aferido, nos é conferido um caráter maternal que está ligado a uma série de simbologias, e isso também é levado para o nosso perfil profissional. Ou seja, chamar a professora de tia, na verdade, é uma maternalização da profissão, ou seja, uma coisa inata, né? Uma coisa que veio dela, que ela não conquistou, não é porque ela estudou para ser, ela não foi a formação dela em pedagogia sobre método de alfabetização, sobre fase do desenvolvimento. Não, ela é a tia porque ela é mulher, porque eu gosto da minha mãe, porque eu gosto da minha avó, e ela também é como se fosse uma das mulheres que cuidam de mim. Então, é um trabalho não ligado ao conhecimento científico. E por isso mesmo, maternalizar as profissões também é desvalorizar. Não porque a questão materna seja um aspecto de desvalorização, mas é porque a gente nega o caráter da formação da profissional. Alguém mais, gente? Se estiverem como tímidos, podem perguntar aqui no chat que eu estou de olho. Mais alguém? Eu acredito que não. Muitos alunos me enviaram mensagem dizendo que tentaram entrar, tentaram baixar o aplicativo, que eu já tinha deixado ontem, né, a mensagem para eles baixarem, mas eles não conseguiram, né, devido à internet lenta, ou celular também, mas queriam muito participar. Então, eu acredito que não tenha mais nenhuma, e só gostaríamos de agradecer novamente, viu, Naira? Foi uma palestra, como eu já falei, esclarecedora, muito importante, e que vamos salvar no nosso canal do YouTube para que os outros alunos, né, até os professores também, possam assistir. A gente vai passar uma atividade para eles também, eles vão fazer uma atividade sobre o vídeo, sobre o debate, tá bom? Eu até lhe mostro depois o resultado. Vou querer ver. Gente, só queria agradecer, dizer que eu entendo, dizer que apesar desse momento estar sendo muito difícil para todo mundo se organizar e conseguir estudar, para que vocês deem o melhor de vocês e não sejam tão duros com vocês. Queria fazer um convite também. Eu sou coordenadora do coletivo Mulheres em Pauta, que é um coletivo feminista daqui da cidade, e um coletivo LGBT também. Então, em especial as meninas, porque eu acho muito importante que, independente da formação de vocês, independente do local onde vocês estejam, as discussões feministas elas vão fazer parte da vida de vocês, inclusive como um mecanismo de proteção e de garantia, sabe? De acesso à informação que pode ajudar vocês em momentos em que esses direitos estiverem sendo violados. Então, quem tiver Instagram, coloca lá, Coletivo Mulheres em Pauta, tem no Facebook também, e para a galera LGBT aí também tem o coletivo Lesbinistas, que vocês vão poder também acompanhar as discussões de lá. Aos meninos também eu peço que vocês aceitem, compreendam que nós estamos reformulando um mundo mais justo para nós mulheres, porque um mundo mais justo para nós mulheres vai ser um mundo mais justo para todo mundo.
Então, um abraço para vocês e fiquem à vontade também para conhecer o coletivo. E, mais uma vez, obrigado, professor, pelo convite.